4 de agosto de 2020, e o faço dando as minhas boas-vindas ao doutor Herbert Pereira Bezerra, 17º Procurador de Justiça, representante do Ministério Público, igualmente a nossa colega, doutora Berenice Capuchô, que está substituindo o desembargador Cláudio Santos. Sejam todos muito bem-vindos. Quero fazer um esclarecimento importante para os advogados que estão na sala, para evitar qualquer dúvida, e porque tem acontecido às vezes, ao longo da sessão, advogados com dúvida, e isso causa, às vezes, até interrupção da sessão. É que foram publicadas houve 3 publicações. Então, houve a publicação, os processos que são julgados, serão julgados hoje por sustentação oral, consta de uma relação que foi publicada, um aviso de julgamento. Então, essa é uma publicação. Há uma publicação também da pauta do dia, não é? Essa é a virtual, normalmente, os votos são lançados. Então, há uma primeira, que haverá sustentação oral, a pauta do dia, onde os votos serão lançados virtualmente, como sempre fazemos, e há uma outra publicação dos processos que serão julgados com quórum, com extensão de julgamento. E para isso foi convocado o doutor João Por Deus. Tem para julgar hoje a chamada pauta anterior, que a pauta anterior fica de uma sessão para outra, mas nós já estamos providenciando junto à redação judiciária para publicar a pauta anterior. Então, da pauta anterior serão julgados, vou dizer aqui os processos da pauta anterior, que não foi publicado. É o agravo de instrumento onde é agravante Bradesco S.A. e agravado Vera Lúcia Cândido da Costa, da relatoria do desembargador Expedito. O agravo de instrumento onde é agravante, esse não está em mesa, de minha relatoria, aliás, da relatoria do desembargador Expedito, que eu pedi vista. Agravante GM Engenharia e Empreendimento Limitado, agravado Banco Bradesco. Esse é da relatoria do desembargador Expedito, mas está com vista, para mim, não está em mesa. Tem a apelação civil, onde envolve Maria Nilda de Lima e município de Umarizal. Está com vista para o desembargador Expedito Ferreira. Não sei se ele vai estar em mesa. Está com vista para o desembargador Expedito Ferreira. Né? Tem a apelação civil, onde é pela Pedro Paulo Nascimento Silva e município de Umarizal também. Esse também está com vista do desembargador Expedito. São 3, né? Tem um outro, Ruth Alves Nascimento e o município de Umarizal também com vista para o desembargador Expedito. Ainda de Ana Raquel da Costa Melo, da relatoria do desembargador Cornélio. Esses da relatoria do desembargador Cornélio, e todos estão com vista para o desembargador Expedito. Ainda apelante Ismênia Gurgel Alves e apelante do município de Marizal, também está da relatoria do desembargador Cornélio, também está com vista para o desembargador Expedito. E ainda da relatoria do desembargador Cornélio, apelação Marilene Duarte de Góes, apelado do município de Marizal, todos eles da relatoria do desembargador Cornélio, e está com vista para o desembargador Expedito Ferreira. Não sei se estão em mesa. Estão em mesa, Excelência? Estão em mesa. Todos estão em mesa, Excelência. Correto, mas na oportunidade. Então, eles serão lançados virtualmente, esses votos, virtualmente, os que estão em mesa. Pronto. E tem um da minha relatoria, que é um agravo de instrumento, onde é agravante Carlos Alberto Almeida de Araújo, advogado Luiz Henrique Silva Medeiros, agravado Maura Lindiane Nascimento Souto e Felipe Matheus Souto Brito, advogado Luciana Cláudia de Oliveira Costa, da relatoria do desembargador Cláudio Santos, é o embargo de declaração que está com vista para mim. Esse não está em mesa. Então, tem 2 que não estão em mesa que está com vista para mim. É esse, onde o agravante é Carlos Alberto Almeida Araújo, é o embargo de declaração, e o agravo de instrumento GM Engenharia e Empreendimento Limitado, onde é agravante e agravado Banco Bradesco. Ambos estão com vista para mim e não estão em mesa. Os demais serão julgados virtualmente. Então, vamos iniciar, como sempre fazemos, os processos da sustentação oral. Chamando agora a apelação à remédio necessária da relatoria do desembargador Expedito. Apelação à remédio necessária. Maria Jeane Ramalho e município de Caraúbas. O apelante é o município. Algum advogado aguardando esse processo? Não, então, não tem ninguém aguardado. O voto do relator foi assim, à unanimidade. Pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, confirmando a sentença integralmente.
e com fundamento no artigo 85, majorando os honorários à unanimidade da Câmara. Julgado esse. Vamos para o 23, da relatoria do Wagner Expedito, apelante Josidalva Irineu de Brito, Procuradoria-Geral do Município de Natal. Advogado Felipe Peixoto de Brito, apelado Município de Natal. Então, tem duas apelações, né? Da relatoria do Wagner Expedito. Algum advogado aguardando esse julgamento? Felipe representa Josidalva, né? Vossa Excelência tem a palavra, viu? Obrigado, Vossa Excelência. Bom dia a todos, eméritos julgadores. Contextualizando a presente lide, trata-se de execução fiscal movida pelo apelado em face da apelante, cujo objeto da ação é a cobrança de créditos tributários de IPTU referentes aos exercícios 2014, 2015, 2016 e 2017. Tais créditos são oriundos do imóvel situado na Avenida Macharanguape, número 877, bairro Potengi, município de Natal, RN. Passando aqui aos fundamentos jurídicos, a senhora Josidalva Irineu de Brito, ela não deu causa à lide e, em exceção de pré-executividade, alegou justamente sua ilegitimidade passiva frente à situação em tela. Ilegitimidade. Tal exceção de pré-executividade foi impugnada pelo apelado, município de Natal, em 6 de maio de 2019, e restou julgada improcedente pelo juízo de primeiro grau. O município de Natal, posteriormente retificando seu posicionamento em seu requerimento de desistência do feito, assumiu e constatou a ilegitimidade passiva da senhora Josidalva, portanto, cancelando assim as certidões que embasaram a ação de execução fiscal. Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil assevera, em seu artigo 85, que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Ora, a senhora Josidalva não deu causa ao processo na medida em que cumpriu o que estava acordado no contrato de compra e venda dos imóveis, térreo e primeiro andar completo, que geraram as dívidas cobradas na execução fiscal. Na cláusula 4ª do contrato está estipulado que todas as despesas com impostos, taxas e custas relativas à transferência do imóvel, objeto deste contrato, correrão por conta do outorgado promissório comprador. As chaves do imóvel em questão, bem como recibos de água e luz, carnês de IPTU, somente serão entregues ao outorgado promissório comprador por ocasião do pagamento do preço hora ajustado. Perceba-se que a ocasião do pagamento do preço hora ajustado foi exatamente o dia 19 de outubro de 1994, conforme pode-se constatar pelas assinaturas nesse dia, tanto do contrato de compra e venda em si, quanto do recibo de pagamento do valor do imóvel. Nesse sentido, desde 19 de outubro de 1994, que o efetivo proprietário do imóvel é o senhor Edinaldo Marcelino da Silva, conforme foi apresentado pela senhora Josidalva Irineu de Brito, no âmbito da exceção de pré-executividade submetida ao juízo de primeiro grau. Perceba-se que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme disposto na súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. Ainda assim, mesmo diante de todos os fatos e provas apresentados, o município de Natal decidiu prosseguir no feito, sendo proferida decisão ao seu favor para penhorar o imóvel. Tudo isso para, posteriormente, o apelado mudar seu posicionamento e reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante, a senhora Josidalva Irineu de Brito. Acrescente-se que, conforme o novo Código de Processo Civil, em seu artigo 90, proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. A apelante, a senhora Josidalva, ela foi diligente e cumpriu com o estabelecido no contrato de compra e venda do imóvel em 1994, restando obrigações apenas para o comprador do imóvel e efetivo proprietário desde 1994, e também para o município de Natal, no sentido de evitar erros administrativos que não reflitam a realidade de quem é o verdadeiro proprietário do imóvel. Ademais, a exceção de pré-executividade, pela sua própria natureza jurídica, deveria ter sido imediatamente levada em consideração
pelo município de Natal e pelo juízo de primeiro grau, o que não foi o caso, havendo a tomada de medidas contraditórias a pedido do apelado, município de Natal. Se a exceção de pré-executividade tivesse sido aceita desde o início, nem sequer teria havido a condenação em honorários sucumbenciais para apelante. Por todo exposto, requer-se a decretação da total improcedência da condenação para pagamento de honorários sucumbenciais pelo apelante, sendo mantida, todavia, a extinção do processo, tendo em vista que a denunciação à lide não foi levada em consideração pela exceção de pré-executividade. Acrescentando aqui um argumento final, esse é um dos pontos centrais desta sustentação oral. Por fim, invoca-se o princípio da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, consagrado no artigo 1º, inciso 3, da Constituição Federal de 1988, para que a senhora Josidalva Irineu de Brito não seja prejudicada por causa de uma dívida que não é sua e um imóvel gerador da dívida que não é seu, conforme incansavelmente demonstrado. E também invoca-se o princípio da menor onerosidade para a apelante. Nesse sentido, se não forem acatados os argumentos do recurso de apelação e for mantida a condenação em honorários sucumbenciais determinada em primeira instância, a apelante, senhora Josidalva, pleiteia que essa condenação em honorários sucumbenciais recaia e seja executada única e exclusivamente sobre o bem imóvel que originou a própria dívida, tendo em vista que se trata de dívida cuja obrigação tem natureza própria terreno, e que o juízo de primeiro grau aceitou a nomeação desse bem à penhora em decisão de ID número 42806492. Ou seja, com fundamento na decisão de primeira instância, o bem imóvel gerador da obrigação já está garantindo a dívida. Com isso, a apelante requer que seja explicitado que uma eventual condenação em honorários sucumbenciais recai exclusivamente sobre o bem imóvel já nomeado à penhora, nomeação à penhora essa que foi aceita em decisão de primeira instância, não devendo o imóvel ser leiloado para pagar os honorários sucumbenciais, caso o efetivo proprietário do imóvel, senhor Edinaldo Marcelo da Silva, ou quem quer que seja o atual proprietário ou possuidor desse imóvel, pague esses honorários sucumbenciais por outros meios, da mesma forma que o efetivo proprietário, no ano passado, em 2019, compareceu à Secretaria Municipal de Tributação de Natal para negociar suas dívidas referentes ao imóvel, após a senhora Josidalva Irineu de Brito ter comprovado perante a Secretaria Municipal de Tributação que desde 1994 não é nem proprietária, nem possuidora do referido imóvel, tendo em vista que o vendeu há mais de 25 anos. Muito obrigado. Doutor Lemano. Pronto, proclamando o resultado, a Câmara, à unanimidade, votou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, mantendo a sentença proferida em sua integralidade, e majorou os honorários sucumbenciais para 12% do valor da causa. Chamo agora a apelação civil da apelante Nazária, distribuidora de produtos farmacêuticos limitada, e apelado Empreendimento Farmacêutico Irmanduz Limitada. Algum advogado aguardando o julgamento? Sim, Excelência. Daniel Lacerda, advogado. Daniel Lacerda, representando quem? Apelante. Nazária. Apelante. Sim, tem algum advogado representando a parte apelada? Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental, viu? Cadê, Excelência? Excelentíssimo senhor desembargador relator, Expedito Ferreira, excelentíssimo senhor desembargador Volgal, desembargador Cornélio, um cumprimento especial aqui à juíza convocada, a doutora Berenice Capuchu, a quem eu parabenizo por ter completado em data recente 38 anos de magistratura, de serviços dedicados ao nosso judiciário estadual. Pois bem, eu represento a parte apelante, que vem a ser a ré na instância de origem. Só um minutinho, doutor. Esse processo é da relatoria do desembargador Expedito. Pois não, pode continuar. Exato. A demanda ela foi proposta visando sustação de protestos, certo?
e um pedido de condenação em danos materiais contra a minha cliente. E de onde vem a demanda? Porque a empresa que representa fornece medicamentos para a parte autora, Hora Pelada, que é o grupo Irmanduz. Pois bem, elas não pagaram cerca de inúmeras duplicadas e ensejou uma execução. Nesta execução foi firmado um acordo judicial para pagamento do débito e retirada do protesto. A ação em tela se baseia numa suposta permanência indevida desses protestos. Houve, de fato, o pagamento da dívida, mas só que a parte autora em nenhum momento solicitou à empresa ré a carta da anuência para a retirada desse protesto. Foi proposta a demanda. Na contestação, alegamos uma preliminar de ilegitimidade, uma preliminar de falta de interesse de agir, porque o acordo não estava explícito em dizer que o cancelamento do protesto era automático, ela teria que solicitar. Então, na ação, nós requeremos a acolhimento da preliminar de falta de interesse de agir, justamente porque a empresa autora não comprovou ter solicitado estas cartas de anuência para cancelar o protesto. Muito menos a empresa autora comprovou ter qualquer dificuldade no cartório para cancelar esses protestos, já que a lei de protesto garante a baixa desses protestos uma simples certidão obtida pela Secretaria do Juízo, de acordo com o artigo 26, parágrafo 4º da lei de protesto. Então, nós alegamos isso em preliminar. Daí onde vem os grandes problemas processuais desses autos, Excelência. No despacho que saneia o feito, a juíza, ao rejeitar a nossa preliminar, eu peço bem até para a lei, a magistrada de piso fala: rejeito a preliminar levantada de falta de interesse de agir por não conhecer dos fundamentos colecionados pelas réis. Somente isso. Não há uma linha fundamentando a rejeição dessa preliminar exposta em contestação. Como se trata da decisão de saneamento, o Código de Processo Civil, mais precisamente no seu artigo 357, fala que dessa decisão de saneamento as partes podem pedir ajustes ou esclarecimentos à juíza. Nós requeremos no prazo legal o saneamento, digamos assim, o esclarecimento para que ela fundamentasse essa rejeição dessa preliminar e também para que rejeitasse nossos pedidos de produção de prova. Para nossa surpresa, ao invés de ela analisar nossa petição, ela proferiu sentença, cuja parte do relatório declara desse seguinte sentido: declara o feito saneado, sem questões processuais pendentes. Ora, nós acabamos de peticionar requerendo o saneamento do feito, ela ignorou essa peça e proferiu sentença. A segunda nulidade destes autos é porque, se percorrermos toda a sentença, não há nenhuma fundamentação fazendo a ligação dos fatos à fundamentação do processo. Ela simplesmente invoca matéria genérica de responsabilidade civil para condenar a empresa ré. Se Vossas Excelências lerem a sentença por completo, não há uma linha fática na fundamentação descrevendo qual é o nexo de causalidade ensejadora da reparação civil. Fica até difícil para a parte ré, ora apelante, promover uma defesa de mérito na apelação, porque não se sabe nenhum elemento fático que ensejou a condenação. Então, são fatos abomináveis que não condizem com o Tribunal de Justiça, que vem divulgando estatísticas de boas produções de sentenças em tempo de pandemia, mas não é essa sentença que nós queremos, sem fundamentação. Jamais. Ela não tem nenhum elemento fático para condenar. E causa espécie que entramos com embargo de declaração, pedimos que ela fosse esclarecer esses fundamentos. E, mais uma vez, a decisão é genérica. Não há nenhum enquadramento fático-jurídico para manter a sentença. Então, se Vossas Excelências lerem, o próprio Código de Processo Civil veda essa conduta de decisões genéricas. A sentença, se alterarmos o cabeçalho, serve para praticamente qualquer condenação
e danos materiais em responsabilidade civil. A fundamentação dela não tem uma linha sobre a parte fática. A nossa apelação requer, nesse sentido, um acolhimento da matéria preliminar para reconhecer a nulidade dessa sentença, porque é preciso sanear o feito na origem e justificar o porquê que não foi produzida as provas solicitadas pela parte ré. Caso esta corte entenda que a matéria está madura, e aplicar a teoria da casa madura para julgar o mérito de plano, nós requeremos o conhecimento da apelação para, no mérito, dar provimento e julgar totalmente improcedente os pleitos da inicial. Esses são os esclarecimentos. Agradeço a atenção de Vossa Excelência. A Câmara, esse é o 24, a unanimidade conheceu e negou o provimento ao apelo. A unanimidade. Chamo agora a julgamento número 25 da pauta, onde a apelante Thalita Moema de Freitas Alves. Barba de Lemano. Pois não. Esse processo foi retirado de pauta, ele vai entrar na sessão posterior. A relatoria de bagulho expedido. Retirado de pauta É, na sessão posterior. Tem algum advogado aguardando esse julgamento, esse processo? Eu indago. Então, agora os processos de minha relatoria. Chamo agora a apelação em remédio necessária. Apelante município de Mossoró. Este processo tem impedimento do vagador expedido. Os 3 processos seguintes de minha relatoria, que envolvem o município de Mossoró, tem um impedimento do vagador expedido, não é? E então chamo agora apelante município de Mossoró e apelada Antônia Maria Filha. Alguém aguardando esse julgamento? Se não estão vindo, então proclamo o resultado à unanimidade, conhecendo e dando para parcial provimento a remédio necessário, reformando em parte a sentença para determinar que a incidência dos juros de correção monetária atendam ao que foi determinado no julgamento do RE 870-947 Sergipe, tema 817, bem como conhece e nega o provimento da apelação civil, em razão do desprovimento do recurso major em 2% dos honorários sucumbenciais, com base no 87. A unanimidade, o impedimento do vagador expedido. Chamo agora também apelante município de Mossoró. Falta, é o número 27, falta o voto do vagador Cornélio. Apelante é Maria Rita Pontes, desculpe. Apelante é Maria Rita Pontes e o apelado é o município de Mossoró. Os advogados constam aqui, advogado Lindo Castro Nogueira de Moraes. Alguém aguardando esse julgamento? Então, não tem ninguém aguardando esse julgamento. O resultado é o voto do vagador Cornélio. Vota agora, né? Mas a matéria já conhecida. Reconhecida. Fica assim: ante o exposto, com isso, dou provimento à apelação civil para reformar a sentença e condenar o município de Mossoró a proceder com a complementação da diferença existente entre os proventos de aposentadoria e a remuneração dos servidores do mesmo cargo ou equivalente, passiva, bem como ao pagamento das diferenças vencidas, não alcançadas pela prescrição quinquenal, devendo incidir correção monetária a contar do vencimento da obrigação com base na IPCA e juros de mora, a partir da citação válida de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o entendimento firmado pela STF nos autos do RE 870947, julgado sob a sistemática da repercussão geral, tema 810, em razão da reforma da sentença, inverte o ônus sucumbenciais. A unanimidade, então. Chamo agora... Eu quero só esclarecer que, a princípio, eu não voto nesses processos. Estou votando por causa do impedimento do vagador expedido. Correto. Perfeitamente, é uma questão mais interna corpora. Em princípio, Vossa Excelência não vota, mas em função do impedimento, aí a turma fica alterada, né? 28, agravantes Granja Ave Forte Limitada. Advogado Daniel Vitor da Silva Ferreira, agravado do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Alguém aguardando julgamento desse processo? Tem sim, Excelência, pelo agravante. Daniel Vitor. Daniel Vitor, pelo agravante. Daniel Vitor, Exatamente, Excelência.
Desembargador Dilermano, por favor, é possível verificar qual o procurador que emitiu o parecer nesse processo? Doutor Arlindo Brito Maia, 16ª Procuradoria. Obrigado, Excelência. Obrigado. Então, o advogado tem a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, desembargador Dilermano, presidente da Câmara, desembargador Expedito Ferreira, desembargador Cornélio Alves, doutora Berenice Capuchu, doutor Herbert Pereira, representante do Ministério Público. Eu vou ser bem simples, acho 2, 3 minutos eu vou dizer o que é que eu entendo, assim, para passar para Vossas Excelências, o seguinte. O Pericle Mora Reverso. A juíza de primeiro grau determinou que a empresa que está constituída há 30 anos no mesmo local, ela se retire imediatamente do local em uma sede liminar. Nós entendemos que há um Pericle Mora Reverso, ou seja, essa é uma liminar que é satisfativa. Se no mérito vier a se entender como é defesa nossa, de que a empresa não pode ficar no mesmo local, já que ela está há 30 anos, é um outro plano diretor, mesmo que fosse o atual, também ela poderia. Ela tem licenças do IDEMA, do Ministério da Agricultura, então ela está totalmente regular, né? E nós entendemos que, no mérito, se for dado provimento, se for dado, se a juíza acolher a nossa tese, se for cumprida a liminar, nós não temos mais como voltar atrás para o mesmo local. Né? E está se tratando de quê? De uma atividade que é muito sensível, que é de aves, né? Uma granja de ovos. Então, as aves, se elas forem trocadas de lugar, elas se perdem para essa finalidade. Né? Então, há todo o planejamento, há toda umas etapas a serem cumpridas para se mudar uma granja de um local para outro. Né? Que nós acreditamos que num procedimento liminar, né? Não seria possível. O desembargador Dilermano, em liminar no agravo, já concedeu parcialmente essa liminar, né? Eu vou até dizer alguns fundamentos do agravo, que repetem esses fundamentos, em relação a essa questão de que há 30 anos que a granja está lá, que ela começou a funcionar dentro da legislação da época que cobria isso aí. Né? Então, é muito prejudicial para a granja, numa sede liminar, ser determinado que ela se retire do local que ela está há 30 anos, atendendo a toda a legislação vigente. Ela tem MAPA, que é o Ministério da Agricultura, ela tem fiscalização do MAPA e já atendeu o IDEMA, todos esses órgãos ambientais. Né? Então, nós acreditamos que o mais consentâneo agora é manter a liminar do doutor Dilermano, que é o seguinte, que é que existem outras medidas que estão sendo cumpridas, já foi inclusive verificado pela Vigilância Sanitária, e que a retirada da granja só seja determinada no provimento final, né? Que após a instrução e que possa se produzir as provas necessárias para saber se ela deve ou não se retirar. E se retirar em sede liminar, seria prejudicial a esse mérito, né? Prejudicaria totalmente o eventual vitória da granja lá na frente do processo. É isso só que eu tenho a falar. Bom dia a todos. Senhor desembargador Dilermano. Pois não. Só para lembrar que eu estou dando uma olhada rápida aqui, vejo que a decisão do primeiro grau cuidou da questão de meio ambiente em razão do manejo de resíduos de fezes, em que há uma prejudicialidade de interesse coletivo, de interesse a todos. E o juiz concedeu um prazo de 60 dias para esse manejo e também para o melhor condicionamento de óleo de soja na fabricação de ração. Então, houve essa preocupação por parte do juiz, inclusive concedendo um prazo para resguardar a questão do meio ambiente. É isso, Excelência. Só para lembrar. Correto. O juiz realmente concedeu um prazo. No primeiro momento, este relator suspendeu a decisão lá, mas agora a Câmara, por unanimidade, conheceu do agravamento e está negando o provimento à unanimidade, né, do recurso da granja Ave Forte Limitada. É uma decisão unânime da Câmara. Chamo agora a julgamento o de número 29. Apelação civil, onde a apelante Maria das Graças Duarte de Medeiros Souza, advogado Lindo Castro Nogueira de Moraes, e apelado do município de Mossoró, que tem o impedimento dos desembargador Expedito, como também. Então, alguém aguardando esse julgamento? Algum advogado aguardando?
Se não, proclamo a unanimidade. A Câmara, de acordo com o voto do relator, votou assim: conhecendo e dando provimento à apelação civil para reformar a sentença guerreada e condenar o município de Maceió para fazer com a complementação da diferença existente entre os proventos. Alguém aguardando? Não, né? De aposentadoria e a remuneração do servidor do mesmo cargo equivalente à ativa. Esse é a mesma resultante do número 27, também na relatoria, não é? Quem está apelando aqui é Maria das Graças. Lá foi, no 27, foi Maria Rita Pontes. A mesma situação do 27, bem como o pagamento das diferenças vencidas não alcançadas pela prestação quinquenal, devendo incidir correção monetária a contar do vencimento da obrigação. Nos tempos do 27, então, a unanimidade, a Câmara assim decidiu que o impedimento do desembargador Expedito votou o desembargador Cornélio, que em princípio não fazia parte da turma. Chamo agora número 30. Foi não? Doutor Clemente, informando que a participação do doutor João Por Deus na sala, que ele veio para o julgamento daqueles processos do 1 ao 21 ampliados, que foi julgamento virtual. Só para o senhor informar ele a situação daqueles processos. Ele já foi, inclusive, ele está sabendo, inclusive nós mandamos um resumo, ele sempre solicita, nós sempre mandamos resumos, e os votos dele são lançados virtualmente. Já foram lançados. Viu? Então, Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, doutor Por Deus. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. Os votos de Vossa Excelência são lançados virtualmente, já foram lançados, né? Bom dia, doutor. Então, Vossa Excelência já está tranquilo já. Eu posso sair da sala, então? Pode ficar à vontade, viu? Pode ficar à vontade. Muito obrigado. Obrigado, viu? Um abraço, viu? Bom trabalho a todos. Chamando o 30 agora, de minha relatoria, é um agravo de instrumento onde é agravante Fanny Belamar Curi, Andori Lubarda e Marco Andori e Rádio Lubarda. Advogado Rogério Ribeiro de Melo Meiroz Grilo, agravado CHB, Companhia Hipotecária Brasileira. Advogado Júbcio Teles Medeiros de Lima. Alguém aguardando julgamento? Sim, excelência. Advogado da agravada CHB. Da parte agravada, né? Sim. Só tem advogado da parte agravada, não tem ninguém representando a parte agravante. Essa é de minha relatoria. Então, a Câmara votou a unanimidade, conhecendo e negando provimento ao recurso, restando prejudicada a análise do agravo interno. Posso ler a dispensa do caso? A Câmara está negando a unanimidade. Então, julgado a unanimidade, negando provimento ao recurso. Chamo agora o número 31, também de minha relatoria. Em princípio, tem duas apelações e dois pedidos de sustentação oral. Apelante, Maria Beatriz Torquato Rego, e apelante também Unimed Natal. E apelado Maria Beatriz Torquato Rego e também apelado Unimed Natal. Então, tem duas apelações, ambas as partes recorreram. Advogado de Maria Beatriz, a Indenberg, Fernando Dutra e Murilo Maria de Varia Neto, é o advogado da Unimed. São os advogados que funcionam. Os dois advogados estão presentes na sala? Sim, excelência. Como é o nome de Vossa Excelência? Eu falo pela apelante Maria Beatriz Indenberg Dutra. Vossa Excelência fala pela Maria Beatriz. Algum advogado pela Unimed presente na sala? Vossa Excelência tem a palavra, doutor Indenberg. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Lermano Mota, relator, dois recursos que são dirigidos à Corte. Um pela usuária do plano, que pretende que a Unimed seja responsabilizada integralmente pelo tratamento a que foi submetida, já que a sentença, embora tenha reconhecido essa responsabilidade, o fez numa extensão menor. E há também um outro recurso da Unimed que trata dos honorários de seus advogados, que pretendem, nesse recurso, uma ampliação do que fora decidido pela sentença. A eminente desembargadora Berenice Capuchu, a quem faço voto convite profícuo, no texto é curto, como aliás ocorre sempre, Vossa Excelência é convocada pelo Tribunal. Eminente desembargador
Cornélio Alves. O Ministério Público não oficia nesse processo, mas vejo a presença do doutor que, pelo bem que quero e respeito que devoto, cumprimento também Sua Excelência. Doutor Murilo, me parece que está na sala, também dirijo os cumprimentos ao ilustre amigo e destacado advogado. Obrigado, ao julgamento, o desembargador Lermano, a pretensão da autora, ela tem razões a partir de 24 de junho de 2015, quando, após constatar manchas em seu corpo, submetida a um tratamento médico, a uma consulta médica, e ato contínuo, no mesmo dia, levada ao especialista, um médico consagrado, no estado e fora dele, o Marco Leão, todos conhecidos, seguramente, que determinou a imediata internação dela. E por 30 longos dias, ela ficou internada sem diagnóstico. Esse mesmo médico, especialista, nome consagrado na sua área, cooperado da própria Unimed, determinou que ela fosse para um centro de excelência. E ele próprio indicou São Paulo nesse sítio, e mais precisamente no Hospital Sírio-Libanês. Ela foi novamente submetida a exames, e a partir desses exames veio um relatório, e pela relevância que tem para o julgamento, eu peço permissão para reproduzir, que diz rigorosamente o seguinte: avaliamos o caso da paciente Maria Beatriz. Doutor Berg. Pois não, senhor. Um momento, por favor. Desembargador Lermano, eu acho que o voto está de acordo com a tese do advogado. É isso? Excelência, fala com Beatriz. Só pela ordem, Excelência. Pela ordem, existe a sustentação oral da... Tem duas tentações orais. Desculpa. Ele perguntava e ninguém responde. Tem duas tentações orais e... Ah, tá certo, desculpa. Eu só ouvi uma só. Eu vim falar só de uma. Desculpa, então. Sem nenhum problema, senador. Então, dizia o relatório médico lavrado em São Paulo. Avaliamos o caso da paciente Maria Beatriz Torquato Rei com história de petequias em membros inferiores há cerca de um mês, quando procurou atendimento médico. O hemograma apresentava pancitopenia, primeiro exame em 25 de junho de 2015, internada em Natal para investigação diagnóstica com sintomas leves de anemia, sem outro tipo de sangramento. Durante a internação, recebeu reposição de vitamina B12, mas por um, 12 horas por fólico oral sem melhora no hemograma. Recebeu transfusão de 4U do concentrado de hemácio no período, sendo a última delas em julho de 2015. Em nosso serviço, realizamos novos exames de investigação medular, tendo sido confirmado o diagnóstico de aplasia de medula com presença do clone HPN, que é doença muito rara. Foi solicitado HLA do irmão para avaliação do potencial doador de medula óssea, que confirmou a compatibilidade. Deverá internar em 5 de agosto de 2015 para transplante halogênico aparentado. Esse tratamento deve ser realizado em serviço de referência, com alta complexidade em termos de estrutura e disponibilidade de exames, além de equipe médica e profissionais especializados. Após o transplante, ela deverá permanecer em acompanhamento no serviço de transplante com exames especializados e consultas frequentes até pelo menos 100 dias, e a partir disso, o hospital solicita ao convênio, e aqui mais uma reprodução textual, internação da paciente Maria Beatriz Torquato Rei para a realização de transplante halogênico a partir de seu irmão, com maior urgência possível. A programação é de iniciar o procedimento já no dia 5 de agosto. Esse cenário foi submetido à Unimed, que deu o silêncio como resposta. A usuária do plano pede e obtém judicialmente um provimento liminar para o seu tratamento. Ocorre a instrução do processo. Todo esse cenário de complexidade, de urgência, necessidade em tratamento em um centro de alta performance foi comprovado durante a instrução processual, porque foram ouvidos todos os médicos, inclusive um deles, perguntado sobre o serviço aqui em Natal, disse textualmente que jamais colocaria um paciente ou um familiar seu para ser submetido ao serviço que
existia em Natal, porque não era um serviço de qualidade, e o próprio médico responsável pelo serviço de Natal, que também foi ouvido inclusive como testemunha, que nós contraditamos ao caminhar nesse sentido, porque entendemos que, por melhor que seja o seu padrão, ele não poderia defender o próprio serviço, depondo como testemunha juramentada pelo interesse mercadológico que tinha no procedimento, mas observe que, mesmo interessado, ele revelou que, tendo feito, segundo ele, mais de 5.000 cirurgias, iguais a essa da parte apelante, ele só fez uma, e a paciente foi a óbito. E, de fato, evidentemente, não era o resultado pretendido pela apelante. E tem mais. A sentença, ao entender que deveria a Unimed ser responsabilizada, mas na extensão da tabela própria, significa dizer, pagando somente os custos, iria suportar se o tratamento fosse em Natal, um serviço que não atendia ao que necessitava a apelante, mas ainda assim se vincula a um orçamento de R$180 mil. Feito por quem? Pelo médico interessado no procedimento aqui em Natal. Quando? No orçamento feito em 2012. Quando foi a cirurgia da autora? Em 2015. Então, é evidente que, ainda que este tribunal venha a entender, pela manutenção da sentença, a ideia de que deve se vincular a essa proposta feita em 2012 é absolutamente equivocada. Porque, primeiro, não atende ao valor de 2015, ela estava desatualizada, porque proposta em 2012. Segundo, ela foi feita para apenas cobertura de 20 dias, a autora precisou de 30, e a própria proposta, quando encaminhada em 2012, advertia a Unimed de que, se necessário fosse, mais dias do que aqueles que estavam sendo propostos, a Unimed teria que submeter ao que eles chamam de conta aberta, ou seja, ao valor do custo normal, não era um custo ajustado, portanto, o valor não seria aquele, seria outro. Terceiro, a proposta não cobria todo o tratamento a que a autora foi submetida em São Paulo e que o plano tem a obrigação de custear. Portanto, ainda que em algum sentido fizesse a cobertura nesse valor proposto em Natal, outras despesas foram necessárias, que a proposta não cobria, mas o plano sim. E, além disso, a autora estava submetida a uma situação de urgência, que a própria lei traz para este fim um tratamento, uma condução excepcional, que é a de submeter o tratamento ou de custear o tratamento no local onde a paciente esteja, e isso é texto de lei. Então, com essas brevíssimas considerações, observei o relatório do eminente desembargador Lermando Mota, como é habitual de Vossa Excelência. O relatório é absolutamente didático, traz todos esses temas de uma forma absolutamente compreensível, e a partir desse cenário nós pedimos a reforma da sentença, porque não se aplica a este caso o tratamento que sugere a Unimed de tabela própria, porque a tabela própria só faz algum sentido quando o serviço que é prestado pelo plano de saúde naquela localidade, ele é um serviço que atenda ao paciente. Evidentemente, eu não posso propor ao paciente que submeta-se a um serviço, a uma cirurgia rara, como textualmente diz o especialista de São Paulo, quando não há equivalência entre esse serviço que eu estou propondo e aquele que a paciente precisa. E há, sob essa perspectiva, um outro fato extremamente relevante. O que disse a Unimed com relação a São Paulo? Que ela tinha um serviço à disposição da autora lá. Entre a proposta da Unimed e a instrução, esse hospital faliu, quebrou, deixou de prestar o serviço. E por quê? Porque não tinha a excelência que a Unimed assegurava existir.
Então, não é possível se dizer, eu não diria dar o caminho que não foi percorrido. Mas as duas propostas da Unimed, do serviço ser feito aqui e do serviço ser feito em São Paulo, nós temos dois fatos que devem ser considerados por essa Corte. Primeiro, o serviço feito aqui só foi feito uma vez e a paciente foi a óbito. No hospital que a Unimed propunha que a autora fizesse o seu tratamento em São Paulo, fechou pela ineficiência dos serviços que lhe seriam dirigidos. Então, senhor presidente, eminente desembargador Lermando Mota, desembargador Cornélio Alves, desembargadora Berenice Capuchu, com essas brevíssimas considerações, nós pedimos a reforma da sentença para que a autora, de fato, tenha o seu tratamento integralmente custeado, respeitando, naturalmente, o ponto de vista da Unimed e será certamente tratado pelo doutor Moreira Mariz. Agradeço a atenção de vossas excelências. Doutor Lermando. Palavra com o advogado da Unimed, que tem a palavra pelo tempo regimental. Bom dia a todos. Desembargador Lermando, presidente dessa Câmara Civil, relator do processo, desembargador Cornélio, desembargador Expedito, doutor Berenice Capuchu, meu dileto amigo Lindenberg, com quem já tive diversas oportunidades de aprender bastante. Demais colegas advogados que estão nessa sessão virtual. Vou pedir a paciência de vocês para expor a situação sob uma ótica baseado no que está expressamente previsto na legislação própria e na jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça desse próprio Rio Grande do Norte, que é dissonante com a primeira decisão que foi prolatada por essa Câmara Civil, a quem de forma louvável reconheceu a nulidade daquela primeira julgamento, na medida em que não houve a oportunização para a sustentação oral. Então, de antemão, já parabenizo pela decisão, uma vez que reconheceu de fato a necessidade e a importância da sustentação oral. E é justamente confiando na importância dessa sustentação e na possibilidade de trazer argumentos que tragam reflexão ao julgado, que a gente insiste em esclarecer alguns pontos. O primeiro dos pontos é definir o cerne da questão desse litígio. Esse cerne se refere à definição dos limites obrigacionais da operadora de plano de saúde em relação ao custeio de tratamento realizado por beneficiário em hospital fora da área de abrangência contratual, não credenciado e que utiliza tabela própria, quando ficar caracterizada urgência e restar demonstrada a impossibilidade de efetivação perante a rede própria credenciada. Aqui um ponto essencial, excelências. A Unimed, nessa fase do processo, não está questionando a urgência do tratamento, a necessidade do tratamento e mais, a Unimed, neste momento processual, não está mais nem sequer questionando a necessidade do tratamento ter sido realizado no Sírio-Libanês. Tanto é que não foi interposta apelação contra a sentença pela Unimed. A sentença reconheceu que havia urgência e que havia a necessidade do tratamento ter sido realizado no Sírio-Libanês em razão da não demonstração, diante da instrução processual, de que ele poderia ser realizado na rede credenciada. A Unimed não questiona esse aspecto. O que a Unimed está questionando em suas contrarrazões, e vem aqui reforçar nessa sustentação oral, é o fato de que a lei Plano de Saúde, a lei 9656/98, em seu artigo 12, inciso 6, ela trata justamente dessas situações, da situação posta nos autos, qual seja, um beneficiário que, diante da gravidade e urgência do seu tratamento, necessita procurar um hospital que não é credenciado, mas que é de excelência para que possa ter sucesso no seu tratamento. É para isso que existe o artigo 12, inciso 6 da lei, a qual eu peço licença para lê-lo. E ele vai dizer que a operadora de plano de saúde é obrigatória ao reembolso em todos os tipos de produtos de que trata o inciso 1 e parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, nos limites das obrigações contratuais,
das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência de saúde, e aí vem a parte que é relevante para esse julgado. Em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização de serviços próprios. É exatamente a situação, Excelência. E aí o que o artigo 12, inciso 6 vai complementar? De acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto. O que esse dispositivo legal estabelece? Que quando não for possível a utilização da rede credenciada, diante da urgência e da impossibilidade de utilização pela característica do tratamento, o reembolso é obrigatório de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticado pelo respectivo produto. Ou seja, não estamos diante de abusividade de cláusula contratual, como permissa vênia, ficou consignado no julgamento anterior, que foi anulado. O julgamento iniciou com a premissa de que a cláusula que estabelecia o limite de reembolso seria nula, porque traria um grande prejuízo para o beneficiário consumidor. Não estamos discutindo cláusula contratual, estamos discutindo a aplicação e a interpretação correta do inciso 6 do artigo 12. E caso seja dado provimento à apelação da parte autora, está-se descumprindo de forma cabal o que estabelece o artigo 12, porque ele trata especificamente dessa questão de urgência e de impossibilidade de utilização de rede credenciada. E estabelece que, nessas situações, haverá o reembolso nos limites da tabela, dos limites dos serviços médicos praticados pelo respectivo produto. Com isso, o legislador quer dizer que quando não houver urgência e quando não houver impossibilidade de utilização de rede credenciada, não se deve reembolsar nada. Não se reembolsa, porque existe a rede credenciada e existe a possibilidade. Isso era o que estava sendo discutido na origem do processo, antes da instrução processual. A Unimed, em sua defesa inicial, negava qualquer reembolso, porque alegava que tinha possibilidade. Durante a instrução, o juízo de primeiro grau se convenceu de que era necessária a realização do procedimento no Sírio-Libanês diante da não demonstração de que a rede própria poderia custear, aliás, poderia realizar aquele procedimento diante de sua complexidade, que de fato ficou reconhecida ser excepcional. Tanto é que, repito, a Unimed não recorreu da sentença quanto ao seu mérito, que reconheceu a necessidade do tratamento no Sírio-Libanês. Contudo, o que não se pode aceitar é que esse reembolso seja de forma integral, porque a lei claramente traz essa previsão. Esse inciso 6 ele foi criado para essa finalidade. Urgência e impossibilidade de utilização da rede credenciada. Reembolso nos limites do que é previsto contratualmente. Isso é o que a lei estabelece. E reconhecendo a aplicação dessa norma, da forma como ela deve ser aplicada e interpretada, o STJ reverteu a sua jurisprudência, que também, pedindo vênia para citar o que foi fundamentado na decisão anterior anulada, a decisão faz menção a uma decisão, a um agravo interno no recurso especial de relatoria do ministro Luiz Salomão, do ano de 2016, que estabelece, naquela ocasião, em 2016, que deveria haver o reembolso integral. Contudo, o próprio STJ superou esse entendimento em todos os seus órgãos cíveis. Então, nós trazemos decisões, apresentamos decisões nas contrarrazões e apresentamos os memoriais que foram distribuídos, decisões referentes aos anos de 2018, 2019 e 2020, justamente se coadunando com esse entendimento que a Unimed defende e com a aplicação correta do que diz o inciso 6 do artigo 12. Veja bem, o recurso especial 1679015, relatoria ministra Nancy Andrige, ela vai dizer que agravo do instrumento, plano de saúde, óbitos processuais ao conhecimento do recurso especial, custeio integral do tratamento fora da rede credenciada, limitação à tabela da operadora do plano de saúde. E a ministra vai fundamentar seu voto. Por outro lado, o artigo 12, inciso 6 da Lei 9656/98,
estabelece que deve ser realizado pela operadora do plano de saúde o reembolso nos limites da obrigação contratual das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência médica em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização do serviço próprio. Isso está na decisão da ministra Nancy Andrighi, de 2018, que é utilizada como paradigma para as decisões que sobrevieram a ela. Tanto é que nós citamos a decisão também do agravo interno, agravo no recurso especial 13.07.957, relatoria Luiz Felipe Salomão, de 11/9/2018. Da mesma forma e mesmo entendimento, agravo interno no agravo em recurso especial 11.79047, relatoria do ministro Nancy Andrighi novamente, 2019. E trazemos, inclusive, decisão do ano 2020 de um recurso interposto contra uma decisão prolatada por esse próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. É a decisão nos autos do processo, no recurso especial, de relatoria do ministro Raul Araújo, de 4 de maio de 2020, em que ele estabelece que a jurisprudência do STJ admite o reembolso de despesas médicas hospitalares realizadas pelo beneficiário do plano de saúde, com internação em estabelecimento não conveniado. Em que situações? Em casos excepcionais, situação de emergência ou urgência, inexistência de estabelecimento credenciado no local e ou impossibilidade da utilização do serviço próprio. Exatamente o que prevê o artigo 12, inciso 6. E aí ele complementa, fechando o julgado, limitado aos preços e tabelas efetivamente contratados com a operadora do plano de saúde. Essa decisão é de 2020 do STJ. Então, a jurisprudência do STJ, ela refez o seu entendimento de 2016 e hoje ela é uníssona. Ela aplica o inciso 6 do artigo 12 da forma como ele deve ser aplicado. Ou seja, houve urgência, houve emergência, houve impossibilidade de atendimento na rede credenciada ao reembolso, contudo, nos limites da tabela. Se não ficar caracterizado urgência, emergência e impossibilidade, não há reembolso algum. E existem diversos julgados nesse sentido também, certo? E repito, me tornando um pouco cansativo, mas por ser o cerne da questão. A defesa inicial da Unimed era de que não deveria haver reembolso algum, pagamento algum, porque haveria possibilidade de utilização de sua rede credenciada, baseado na jurisprudência do STJ. Contudo, ficou provado e a Unimed reconheceu que não seria possível pela complexidade da situação da beneficiária. E não recorremos, não houve recurso quanto a isso. Então, o que se está discutindo não é urgência e não é impossibilidade de realização do tratamento na rede credenciada. O que está se discutindo nesse processo são os limites desse reembolso, baseado no dispositivo legal, que é expresso, e na interpretação dada a esse dispositivo pelo STJ. E essa interpretação foi também reconhecida por esse Tribunal de Justiça, data máxima pênea, em julgados também recentes, julgados do ano de 2017, nos últimos 5 anos, todos os julgados desse Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte são nesse sentido, de reembolso nos limites da tabela, quando houver urgência ou impossibilidade de realização do tratamento. É a situação dos autos, é a situação que estamos discutindo aqui, certo? E aí eu trago, com esses fundamentos, a apelação civil 2018-0027, 57, dígito 5, de 14/8/2018, que estabelece justamente isso, impossibilidade técnica de diagnóstico e tratamento adequado em rede hospitalar credenciada, submissão a procedimentos médicos especializados fora da área de cobertura contratual, medida necessária e eficaz na cura da enfermidade, cláusula limitadora, impossibilidade, restrição que agride os princípios esculpidos no CDC, dever de ressarcir as despesas hospitalares despendidas com o tratamento, restituição que deve ficar limitada aos valores da tabela operacionalizada por esse plano. Decisão de 2018. Também temos decisão 2018, relatoria do desembargador Dilermano Mota, nesse mesmo sentido, apelação civil
2017-016-47715. Mesmo sentido. Impossibilidade de realização de tratamento na rede credenciada, urgência e emergência caracterizada. Reembolso nos limites da tabela. Então, excelências, o que se busca é que haja a aplicação, no presente caso, daquilo que já vem sendo consolidado pelo STJ, por esse próprio Tribunal de Justiça e pela interpretação correta e justa do que estabelece o artigo 12, inciso 6 da Lei 9656. Para finalizar, apenas quanto aos honorários sucumbenciais, que é o único objeto do recurso interposto pelo Unimed Natal, que na realidade foram por seus advogados, pois eles são os beneficiários desse recurso, merece ser ressaltado que, caso seja negado provimento ao recurso da apelação interposta pela Unimed através de seus advogados, não há que se falar em majoração de honorários sucumbenciais recursais, porque não se está discutindo o mérito. Então, no julgamento original também que foi anulado, havia a majoração dos honorários sucumbenciais recursais que não se aplica ao caso, porque a Unimed não recorreu quanto ao mérito. Então, não se está negando provimento, caso seja esse o entendimento mantido, não se está negando provimento a uma apelação interposta pela Unimed quanto ao mérito do recurso. Então, para finalizar, é isso, excelência. Espero que, apesar de já ter sido adiantado o resultado, mas acredito que possa ser revisto, possa ser repensado e que vossas excelências entendam da aplicação ou deixem expresso, para efeito de pré-questionamento ou análise, quanto ao artigo 12, inciso 6 e quanto à jurisprudência do STJ. Tendo encerrado o meu tempo regimental, agradeço a atenção. Senhor presidente, só um esclarecimento de fato, por gentileza. Pois não, excelência. Sendo pontual, é porque eu não tive a capacidade de transmitir, pelo menos ao advogado da Unimed, que o que nós discutimos no recurso, e esse é o fato, não é emergência e urgência, isso são circunstâncias que levaram a paciente a São Paulo, mas é o fato de que a tabela própria da Unimed não poderia ser usada como parâmetro, porque se refere a um serviço que, quando muito, leva o paciente à morte. Esse é o fato. Muito obrigado, senhor. Pois não. Peço licença só para esclarecer que essa matéria, caso fosse objeto de discussão, seria objeto de uma análise na fase de liquidação de sentença. Caso a reforma fosse contra esse aspecto do valor correto do reembolso. Bom, vamos ao voto, né? Ao voto. Antes de ir ao voto propriamente, eu quero dizer que esse processo ele teve algumas peculiaridades. Primeiro de tudo, porque diferentemente do que deveria ter acontecido, houve outrora o julgamento deste feito sem que se tivesse oportunizado as partes que haviam ambas requerido citação oral. E ele veio ser julgado virtualmente. Os votos foram lançados. Alertado pela Unimed, que interpôs o embargo de declaração, pugnando pela nulidade de julgamento, este relator, no mesmo instante, não apenas no mesmo dia, mas no mesmo instante, proferiu uma questão de ordem que foi levada à Câmara, a Câmara anulou como de direito o julgamento que ocorrera, porque não fora oportunizado a ambas as partes que haviam requerido citações orais que agora aconteceram. Este fato também aconteceu, infelizmente, no julgamento do processo 0033-943-61-2009.8.20, 1000 ao contrário, né? Então, esse fato não aconteceu isoladamente em relação a esse fato, aconteceu também em relação a esse processo que eu acabei de mencionar, né? E, então, eu determinei
que a redação judiciária certificasse, e que está nos autos aqui, certifiquem atenção à questão de ordem ID 6154844, suscitada pelo excelentíssimo senhor desembargador de Lermando Mota, que a apelação civil número tal, foi pautada na sessão virtual da primeira Câmara Civil para o dia 10 de março, registrando que houve pedido de sessão oral de ambas as partes. Então, esse fato aconteceu também. E, infelizmente, mas foi corrigido porque o julgamento foi anulado. E eu digo inicialmente o seguinte no meu voto. O processo ora sob exame, à primeira vista, pode parecer como sendo mais um dentre os inúmeros que tive a oportunidade de apreciar, envolvendo igualmente questões entre usuário e plano de saúde. Para quem não sabe, mas a maioria de Natal sabe, eu passei 23 anos oficiando na terceira vara civil da capital e processos desse tipo era muito comum, então não oficiamos, mas esse tem algumas singularidades, algumas particularidades. Primeiro, porque cada caso é único, é singular, não é? E tem algumas particularidades. Eu diria que uma principal particularidade, dentre as várias desse processo, é que a usuária do plano de saúde recorrente, em relação ao plano de saúde aqui, ela veio de ser internada, avaliada, e passou muitos dias, né, aqui tentando, em Natal, houve pronunciamento de vários médicos, e o que é relevante, um ponto relevante, dentre outros que vou trazer aqui no meu voto, é que não se chegou em Natal sequer a um diagnóstico. Isso é muito sério. É diferente de alguns casos que nós tivemos na terceira vara civil ao longo de 23 anos, e aqui mesmo, já no Tribunal de Justiça, onde completarei 11 anos agora no dia 22 de outubro, quando a parte espontaneamente, né, e preferindo um centro mais avançado, veja o que eu disse, preferindo um centro mais avançado, quem não quer um centro mais avançado? Quem não quer São Paulo? Quem não quer Cleveland, nos Estados Unidos? Mas não é o caso aqui, não é? Em Natal não se chegou sequer a um diagnóstico. E eu digo, então, o seguinte, cinge-se os méritos, vou trazer só a parte que interessa, porque o voto é longo. O voto tem 27 laudas. São 27 laudas o voto. Então, apenas algumas partes. O voto está disponibilizado, né, professor? O voto está disponibilizado para os advogados, né? Está disponibilizado. Não, né? Então, cinge-se os méritos recursais a perquirir se a Unimed Natal deve custear o tratamento de saúde da consumidora Maria Beatriz Torquato Rego na Sociedade Beneficente de Hospital Sírio-Libanês e, em caso positivo, se deve ser de modo integral ou parcial, bem como a distribuição dos honorários circunvenciais. Esse é o cerne da questão, não é? E eu prossigo dizendo, da leitura dos autos, verifico que o apelo da Unimed Natal limitou-se, e o advogado aqui repetiu, a Unimed só recorreu, no caso da sentença, limitou-se a recorrer apenas quanto à questão da distribuição dos honorários suplemenciais, cuja análise ocorrerá adiante após apreciar as questões meritórias do recurso. A Unimed não recorreu da questão meritória da sentença de primeiro grau, né? E, então, aqui já em sede de apelação, houve uma preliminar que diz respeito quanto à contradita da testemunha, justamente o médico doutor Henrique Eduardo Macedo Fonseca, com o argumento de que o tratamento, uma vez realizado em Natal, teria por uma equipe sob seu comando. Então, eu estou rejeitando, é preliminar, né, no que os nobres colegas também acompanharam, porquanto votaram, estão votando na integralidade com o relator. Ultrapassada a preliminar, vê-se que imperioso destacar de logo que a hipótese dos autos consubstancia inegável relação de consumo, razão porque a análise do caso se dará sob a luz da Lei 80.78.90, Código de Defesa do Consumidor. Consoante a súmula 608 do STJ, aspas, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Súmula 608, segunda sessão, julgado em 11 de 4 de 2018.
Nessa esteira, os tribunais pátrios têm decidido que as cláusulas contratuais incertas em planos de saúde, com o objetivo de restringir procedimentos médicos por serem abusivas, revestem-se de nulidade, porque contrariam a boa-fé do consumidor, vedando-lhe a realização da expectativa legítima da prestação dos serviços almejados, em desobediência à prescrição médica, ameaçando, inclusive, o próprio objetivo do contrato, que consiste no fornecimento do serviço de saúde, o que implica em flagrante desequilíbrio contratual. E prossigo nas partes que interessam, porque o voto tem 27 laudas, nós não sairíamos daqui se lesse tudo. Nesse passo, impõe-se ressaltar data vênia que, mesmo existindo pacto contratual livremente celebrado entre as partes, como foi dito da tribuna aqui, pelo nobre advogado da Unimed, que fala inicialmente da questão do limite da obrigação contratual, é assegurado ao Poder Judiciário intervir na relação negocial para devolver à relação jurídica o equilíbrio determinado pela lei, atendendo, sobretudo, à sua função social. E eu prossigo dizendo, de fato, da leitura do instrumento contratual ID 342-6488, verifica que o pacto celebrado entre Maria Beatriz e a Unimed corresponde ao tipo Unicol 1A, plano coletivo por adesão que prevê como área de abrangência o município de Natal e região metropolitana, consoante cláusula 1.71 do contrato coletivo empresarial acostado. Assim, a princípio, não incumbiria ao plano de saúde promover a cobertura de atendimento médico hospitalar fora dos limites geográficos avançados. Todavia, considerando que os contratos de plano de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, como já referido, é possível a relativização da cláusula geográfica de abrangência, quando inobservadas as normas regulamentares da prestabilidade. Acerca da realização de tratamento médico em centro não conveniado ao plano contratado, a jurisprudência vem se consolidando no sentido de que deve a seguradora de saúde cobrir o atendimento médico hospitalar fora dos limites territoriais contratados, quando evidenciadas situações excepcionais, que é o caso data vênia, como caráter urgente do atendimento, inexistência de rede credenciada no local ou impossibilidade de sua utilização. No caso, a despeito da usuária ter percorrido vários hospitais, aqui vários médicos, não se chegou em Natal sequer a um diagnóstico, né? E com todas as vênias, no entendimento deste relator, no que foi sendo acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, da turma, não é? Se não tivesse havido por parte da família uma providência, certamente que esta pessoa não estaria viva hoje. Eu prossigo aqui. Segundo as provas dos autos, a paciente necessitou de internamento hospitalar em Natal, onde foi exaustivamente investigada sem conclusão diagnóstica, consoante laudo médico de ID número 34-24-26-480, da lavra do médico Dr. Marcos Dias Leão, e o prontuário da internação da paciente na Casa de Saúde de São Lucas. E eu prossigo dizendo, merece destacar ainda o testemunho em juízo da doutora Maria de Fátima Ponte Silva Araújo, superintendente técnica da própria Unimed, cujo setor de auditoria é subordinado a esta unidade gestora, que afirmou em juízo, na mídia acostada ao ID 34-26-731, que dos 5 pacientes que fizeram transplante halogênico da medula óssea em Natal, 2 teriam falecido, 2 ela não sabia o resultado, vez que residentes em outra localidade, e 1 teria sobrevivido. Então, já encaminhando para o final, eu digo aqui, não vou ver o loto todo, não vou ler o voto todo, aí a emenda diz o seguinte: civil, processual civil, consumidor, apelação civil, ação de obrigação de fazer, sentença de parcial procedência, preliminar, contradita de testemunha, rejeição, manutenção do depoimento de médico cooperado na condição de testemunha, mérito, paciente que padecia de enfermidade rara, cujo diagnóstico restou inconcluso
no âmbito da abrangência do contrato, consumidora com aplasia de medula com presença de clone HPN, imperativa necessidade de transplante de halogênico aparentado, procedimento cirúrgico realizado fora da rede credenciada, Hospital Sírio-Libanês, recurso do plano de saúde ao pagamento das despesas em hospital fora da rede credenciada e que adota tabela própria, urgência do procedimento de transplante de medula óssea que restou incontroversa, atendimento à prescrição médica, configuração da abusividade, necessidade de cirurgia em outra unidade federada, decorrente da precariedade da rede local e de intercâmbio da cooperativa, recurso da consumidora conhecido e provido, recurso do plano de saúde que restou prejudicado, pois versou exclusivamente sobre honorários comerciais. Ante o exposto, sem opinamento ministerial, com este recurso de Maria Beatriz Torquato Rego, para dar-lhe provimento para condenar a Unimed Natal na obrigação de custear integralmente os custos inerentes ao tratamento médico prescrito para apelante, transplante halogênico aparentado e os procedimentos médicos respectivos no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, cujo valor deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, e com esse julgo prejudicado o recurso da Unimed Natal. É como julgo no que foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, essa integrante da turma, então essa é a decisão da Câmara à unanimidade. Chama a julgamento agora a apelação civil, onde é apelante Sul-América, Companhia Nacional de Seguros, e apelado é Luísa Maia, Francisca Assis Fernandes Neta, Gidalte Seabra de Souza Neto e outros advogados Juan Diego de León e Carlos Antônio Arte Filho, Eduardo Zé de Souza Lima, Fornélio José Vieira dos Santos Júnior. Alguém aguardando esse julgamento? Se não tem, de minha relatoria, eu proclamo o resultado à unanimidade. Ante o exposto, a Câmara está conhecendo e negando provimento ao recurso da apelante Sul-América. Esse é o 32. O 33, que falta o voto do embargador expedito, 33, da relatoria do embargador, 33 e 34 da relatoria do embargador Cornélio. Apelação civil, 33, falta o voto do embargador expedito. Apelante... Foi correto. Vipetro, Construções e Montagens Industriais, advogado Francisco Marco de Araújo, apelado Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, advogado Felipe Caldas Monetti, Lília Gabriela de Freitas Araújo, Luciana Maria de Medeiros Silva. Alguém aguardando esse julgamento? Sim, Excelência. Pelo apelante Francisco Marcos de Araújo. Francisco Madeiro, Vossa Excelência tem pela outra parte, pela Petrobras também não? Só pelo apelante. Então, pode ser que aqui resolva. Tá? A Câmara está julgando assim. Ante exposto, conheço e dou o provimento da apelação civil para, reformando a sentença de primeiro grau, primeiro, declarar a inexistência do débito constituído na nota fiscal 07405501, expedida pela Petróleo Brasileiro S.A. em desfavor da Via Petro, Construções e Montagem Industrial Limitada. Segundo, determinar que a sociedade de economia mista, primeiro, se abstenha de promover o protesto do valor em questão, bem como em efetuar a inscrição nos cadastros restritivos de crédito ou de oferecer limitação ou resistência à continuidade da execução do contrato, se ainda vigente. B, desconstitua no prazo de 15 dias toda e qualquer conduta que se amolde às abstenções determinadas no anterior item, seja efetivada. A inobservância aos comandos do item 2 deste dispositivo será punível com multa diária no importe de R$1.000, limitada à quantia de R$200.000, sem prejuízo da possível configuração do crime de desobediência. Por fim, determina-se a inversão do ônus de sucumbência, devendo a promovida arcar com os honorários já habitados em primeiro grau e com todas as custas processuais. Parece-me que atende, né, Excelência? Excelência, eu queria que a gente está atento plenamente. Chamo agora o último processo, constituição oral, para hoje, também da relatoria do desembargador Cornélio, e tem o impedimento do desembargador expedito também,
Nesse caso... Você, Wagner Lermano. Foi não. O texto que eu tinha faltado votar no processo, eu ocupei o relator, viu? Acompanhei o relator, correto. Vossa Excelência, eu ouvi. Bom, obrigado. É apelação civil, onde é apelante município de Mossoró. Tem impedimento mais ou menos pedido. O município de Mossoró está apelando, através da Procuradoria, e apelado é Carlos de Holanda Campos, da relatoria do Wagner Cornélio. Advogados Lindo Castro Nogueira de Moraes. Alguém aguardando julgamento? Se não, eu proclamo o resultado. Unanimidade pelo conhecimento e desprovimento do apelo, bem como pelo conhecimento e parcial provimento do reexame oficial apenas para determinar que a correção monetária seja aferida pelo INPC no termo do entendimento perfilhado pelo Presidente e pela Corte Especial dos citados. Então, ocorrendo a rejeição do recurso voluntário, majora os honorários advocatícios no percentual de 5%. Então, eu vou chamar agora o 35, certo? O 35, apelação civil. Então, professor, deve ser o município de Mossoró. Deve ser o município apelante aí, 35. A 35 é Antônia Ivonete da Costa. Antônia Ivonete da Costa é apelante, advogado Lindo Castro Nogueira, e o apelado é o município de Apodê, Procuradoria-Geral do município. Alguém aguardando julgamento? O 35. Impedimento. Vota-se pelo conhecimento da apelação civil para acolhimento da preliminar contra recursal de legitimidade passiva, extinguindo o processo. Portanto, o processo em razão meritória, nos termos do artigo 485. O acolhimento da referida apelação civil torna prejudicada a análise do mérito da apelação civil manejada pela autora. Permanece inalterada a condenação relativa aos ônus da sucumbência, desde os percentuais até a suspensão da exigibilidade da concessão do beneplácito da gratuidade da justiça. Deixa-se de aplicar o artigo 85, desde de aplicar o teor do artigo 85 em desfavor da recorrente, pois não restaram configuradas as hipóteses de não conhecimento ou desprovimento do recurso voluntário, apenas de prejudicialidade deste, diante do acolhimento do premonial proeminal agitada, em cujas razões. Vamos para o 36, professor. 36, apelante Maria Bernadette Bezerra de Moraes. Advogado Lindo Castro, é município de Apodi também, é apelado município de Apodi, proclamando o 36. Ninguém aguardando, da letra do Wagner Cornélio, 36. Vota-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, mantendo a sentença na integralidade, em razão do acolhimento do recurso apelatório, majorando em 5% o percentual do honorário. Esse é o 36. O 37 é apelante município de Caraúbas, apelado Marinei de Oliveira Salles, Procuradoria-Geral do município de Caraúbas. Alguém aguardando julgamento? 37. Se não, ninguém aguardando. 37. Não, eu proclamo o resultado do 37. Conhecimento e desprovimento da remédio necessário da apelação civil, em virtude do não acolhimento do recurso, majorando o honorário em 5%. O último agora é o 38. O 38, o último, a andaria do Wagner Cornélio com impedimento dos pagadores pedidos. Impedimento dos pagadores pedidos. Maria Bernadette da Luz Pinto, advogado Lindo Castro Nogueira, e município de Mossoró. Alguém aguardando? Ninguém aguardando? 38. Pelo conhecimento e desprovimento da apelação civil, mantendo na íntegra a sentença recorrida e majorando o honorário em 5%. Então, pelas relações, não tem mais tentação oral para hoje. Alguma dúvida? Algum advogado com dúvida? Alguma dúvida? Embargador de Lermando. Pois não. Marcelino, para hoje, a relatoria do doutor Cornélio, seria o 12 da pauta. Doutor Expedito, seria o 12 da pauta. Não, o seguinte, veja bem, doutor. Eu disse no início da sessão o seguinte: a Justiça compete publicar. A Justiça publicou que seriam julgados com sustentação oral hoje, não é, esses processos. Então, foi publicado uma relação dos processos. E os que não foram publicados serão nas sessões subsequentes. Então, só serão julgados e só foram julgados aqueles que foram publicados. Ok? Esclarecido? Não, está esclarecido. Beleza. Então, é o seguinte, não há mais pedido de citação oral,
A sessão está encerrada.